Então fique ligado que o Senhor hoje tem uma palavra para mim e para você. A palavra do Senhor se encontra em Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler Marcos, capítulo 1 e o versículo 14, que diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho no reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto no mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, e lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhe: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra ela fala sobre arrependimento. O arrependimento ela vai gerar vida sobre a sua vida, sobre a minha vida. A palavra do Senhor diz que Jesus estava ali e quando ele viu aqueles pescadores, ele falou: vinde após a mim, que eu lhe fareis pescadores de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles poderiam ter se irado, eles poderiam ter ficado se agredir a Jesus, mas não, irmãos. A palavra de Deus em Marcos diz que quando Jesus chegava em algum lugar, irmão, haveria transformação. Eu quero te dizer nesta noite, Jesus chegou na tua casa, Jesus chegou no seu lar, Jesus entrou nas suas portas e ele diz: eis que trarei transformação sobre este lar. Aquele que ouve a palavra de Deus, ele é renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus inicia a mensagem na terra, que o reino de Deus está próximo. Ei, amada igreja, o reino de Deus está próximo e é necessário o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, irmão, há transformação na nossa vida, há transformação no nosso lar, há transformação na nossa casa, a transformação, porque o próprio Deus é a transformação da nossa vida. Por isso, amados, que nós temos que nos arrepender dia após dia. Mas a palavra de Deus diz aqui, não é só necessário arrependermos, mas é até necessário que nós venhamos crer que aquele, irmãos, que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir na minha. Ele é fiel para cumprir na sua vida, irmãos. Jesus, ele é a própria transformação. Jesus muda uma atmosfera. Jesus muda, irmão, uma situação ao qual você está passando. Eu quero te dizer nesta noite, abra o teu coração, deixa o Espírito de Deus transformar a tua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não era contador de história, mas, irmãos, ele é um Deus que se tornou em carne e habitou no meio do povo, habitou no meio de nós, irmão, para que viéssemos ter a convenção dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele habitou, ele sofreu dores, ele sofreu as enfermidades, ele sofreu, irmão, as tristezas, assim, irmão, como nós, hoje, nos dias de hoje, passamos por adversidade, mas nós temos a certeza, irmão, que aquele que é fiel, ele veio para cumprir aquele que nos disse, irmão, na tua palavra, que ele traz vida e vida com abundância. E muitas vezes, amado, é tão difícil a gente aceitar esse Jesus. Eu quero perguntar para você nessa noite, o que te impede a chegar até Jesus? O que te impede, irmão? Qual é o impedimento que tem, irmãos, trazido na tua vida, que tem confrontado na tua vida, para que você não venha se arrepender
e se prostrar aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Este texto, irmão, aqui em Marcos, o capítulo 1, ele vai retratar sobre João, o tempo de João Batista, a preparação para a vinda do Senhor. Ele já trazia a mensagem, irmão, que era necessário que nós viéssemos a nos converter. E a palavra de João Batista, ela gerava o arrependimento. É por isso, amados, que nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender das nossas falhas, dos nossos desatinos. Nós temos que crer num Deus, irmãos, que pode todas as coisas. Ele falou: tudo eu posso, se tu creres em mim. Não é necessário somente arrepender, é necessário arrepender e crer que o Senhor, Ele é fiel. Amém, irmãos? Há 700 anos antes de Cristo, aconteceu que Isaías profetizou a volta do Senhor. E João preparava um povo para a vinda do Senhor. Ele já trazia a mensagem do Messias, que ele viria, irmãos, mas que era necessário que o povo se arrependesse. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, era a palavra que Isaías profetizava. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que é necessário que nós venhamos a nos arrepender dia após dia. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos que negar, irmãos, as nossas concupiscências, nós temos que negar o nosso eu, nós temos que olhar na direção certa, nós temos que buscar o alvo que é Jesus, nós temos que buscar aquele, irmão, que nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. João já dizia: aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. João já dizia na sua palavra que ele não era digno de desabotoar, irmãos, a sandália dos pés do Senhor. Nós não somos dignos, irmãos. Mas pela misericórdia do Senhor, irmão, Ele tem perdoado as nossas transgressões, perdoado os nossos pecados, porque a palavra dEle diz que o fim vem. O fim vem, amados, e é necessário que nós venhamos nos arrepender enquanto há tempo, porque nós já estamos vendo os sinais da vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse tempo ouviu-se uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me comprais. Deus dizia para Jesus quando ele estava na terra: Tu és o meu filho amado. Irmão, que coisa linda é o Senhor dizer para mim e para você: Tu és o meu filho amado, tu és a menina dos meus olhos, vinde após mim que eu tirarei este fardo que tem oprimido a tua vida, este fardo que tem te aprisionado, e o Senhor não está se agradando. O Senhor quer que nesta noite você venha se libertar deste fardo, e Ele diz para mim e para você: vinde após mim. Amados, que palavra forte. Nós temos que nos arrepender e crer no Evangelho. Porque, irmãos, nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Olha que coisa linda, esses homens, irmãos, que estavam ali naquele mar, pescando, irmão. Talvez se eles olhassem e não tivessem dado ouvido à voz do Espírito, eles diziam: eu tenho mais o que fazer. Como muitos têm dito: eu tenho mais o que fazer. Este Deus que promete. Irmão, o Deus que prometeu para mim, Ele promete para ti. E Ele é fiel para cumprir na tua vida. Vinde após mim, amada irmã. Você que está aí oprimido. Você que está numa condição ao qual Satanás tem te oprimido, tem te feito escravo do pecado. O Senhor te chama nesta noite: vinde após
faz em mim. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus, porque quando nós ouvimos, irmão, a voz do Espírito Santo de Deus, nós sabemos, irmão, que tudo, irmão, fica mais leve, tudo fica mais suave. Olha, irmãos, preste atenção. Esses pescadores que estavam ali, naquele mar. A gente sabe que a vida de um pescador, ela não é fácil. Aqueles homens, irmãos, estavam buscando o peixe, a pescada para suprir a necessidade do seu lar. A necessidade da alimentação. A necessidade de várias coisas que uma casa necessita. Qual é a necessidade que você tem no dia de hoje? Às vezes você fala, eu não tenho emprego, eu não tenho alimentação, eu não tenho hoje como pagar a minha luz. Mas o Senhor diz que Ele supre a sua necessidade. Ele não é um Deus imediato, porque muitos hoje querem um Deus imediatista. Ah, Senhor, hoje eu estou te servindo, mas eu quero tal. Irmãos, não é assim. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Então, irmãos, a partir do momento que você se arrepende, que você crê e que você vem para os caminhos do Senhor, irmãos, você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Ah, irmã, mas que transformação é essa? Eu não vejo nada, eu não vejo saída. Irmãos, primeiro, a transformação, ela tem que partir de dentro de mim e de você. A partir do momento que essa transformação, irmão, ela acontece dentro de nós, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, porque a nossa vida, ela é regida pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos Jesus apenas na hora da necessidade. Na hora que as coisas estão afunilando. Na hora que nós nos sentimos oprimidos. Na hora que nós estamos vendo que a situação está adversa. Ei, irmão, o Senhor te chama para o arrependimento. E para que você venha seguir Ele. É na abundância, é na dificuldade, é na escassez, é na tristeza, é na alegria. Porque não pensa que você vai servir a Deus pelo que Ele te dá, não. E tudo vai ficar bem. Nós temos que servir ao Senhor pelo que Ele é. Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus reto, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus transformador, Ele é um Deus, irmãos, que apazigua a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. É tão lindo quando nós ouvimos a voz do Mestre. Aqueles discípulos, irmãos, eles ouviram a voz do Mestre, eles não duvidaram. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmão, não existe dúvida em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós arrependemos e cremos, o arrependimento, ele gera vida dentro de nós. O arrependimento transforma a nossa vida. O arrependimento, ele transforma a nossa alma. O arrependimento, irmão, ele faz, irmão, algo sobrenatural dentro de nós. Só sabe quem vive essa vida com Jesus. Esse arrependimento, essa transformação, sem ouvir a voz do Espírito Santo, amados, é impossível a transformação. Sem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, é impossível o arrependimento. Porque a palavra de Deus diz, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, estamos atentos à sua voz, irmãos. Algo diferente nos transforma, nos traz para a realidade. Eu quero dizer para você nesta noite, chega dessa opressão,
Chega deste sofrimento. Satanás, ele te oprime, mas eu quero te dizer nessa noite que as algemas de Satanás já caiu por terra, porque quem chegou primeiro na sua vida hoje foi o Senhor, e Ele trouxe transformação para o teu lar. Amada igreja de Cristo, é necessária transformação, porque a palavra de Deus diz que em Sofonias, diz que o Senhor virá julgar toda a nação. Quer servos, quer não servos, todos nós seremos julgados, amados. É por isso que é necessária a transformação. O profeta já dizia, irmão, arrependei-vos enquanto é tempo. É por isso que nós temos que nos arrepender, porque a vinda do Senhor, ela já está próxima. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmãos, que para que nós tenhamos um perfeito arrependimento, é necessário que nós venhamos vir após o Senhor, como estes homens de Deus, esses pescadores fizeram. Eles vieram após o Senhor. Vinde após a mim, que eu te transformarei. Vinde após a mim, que eu tirarei os seus pecados. Vinde após a mim, mesmo, irmãos, com a sua vida pecaminosa, com os desejos da carne, porque eu vou transformar a sua vida. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Vinde após mim, que eu tirarei as suas dúvidas. Amados, qual é a sua dúvida em servir ao Senhor? Eu tinha muitas dúvidas. Eu vivia no mundo obscuro, no mundo ao qual, irmãos, eu era enganada. Mas o Senhor, quando Ele falou para mim, vinde após mim, eu tinha várias dúvidas. E o Senhor sanou as minhas dúvidas, e Ele te chama. Vinde após a mim, amados, que eu te darei descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde após a mim, que eu tirarei os seus maus hábitos. Vinde após a mim, que eu sararei a tua terra. Vinde após a mim, que eu te transformarei e te mostrarei que há salvação para aquele que crê na minha palavra. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Jesus, Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer cuidar, irmãos, da sua ansiedade, assim como Ele fez com os discípulos. Os discípulos ouviram e seguiram ao Mestre. Siga o Mestre nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Esteja disponível à transformação. Porque a palavra de Deus diz que quando aqueles discípulos, irmãos, quis ouvir, e estava disponível a ser transformado, a renunciar ao pecado, a renunciar aquilo que não agradava ao Senhor. A palavra de Deus diz que de sobremaneira eles se deleitaram no Senhor. Eu te convido nessa noite para uma transformação na sua vida. Esse demônio que tem te aprisionado, que tem colocado dúvida na tua vida, este demônio que tem te aprisionado, te oprimido, ele já caiu por terra nesta noite, porque a palavra do Senhor diz: vinde após mim, que eu aliviarei as suas dores. Vinde após mim, porque eu transformarei a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde após a mim, arrependidos, porque eu transformarei a tua vida, diz o nosso Deus. Irmãos, é necessário que nós venhamos nos arrepender. Aqueles homens, irmãos, que provaram, aqueles discípulos, irmãos, que provaram da vinda do Senhor, que tiveram com eles, irmãos, tiveram uma vida transformada. Uma vida, irmãos, ao qual eu quero te convidar. Porque a partir do momento que eu vim para o Senhor,
Tenha certeza, irmãos, que nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por adversidade, mas uma coisa eu quero te dizer: o seu nome estará escrito no livro da vida, aonde ninguém, irmão, poderá te julgar, porque a palavra do Senhor diz que uma vez que nós nos arrependemos, o Senhor joga, irmão, o nosso arrependimento no lamaçal do pecado, e Ele, irmão, jamais se lembrará, porque o nosso Deus é diferente do homem. O homem a todo momento ele julga as nossas vidas. O homem a todo momento, irmão, quer mexer na nossa ferida, no nosso passado. Mas a palavra do Senhor diz: vinde até a mim, vinde que eu te farei uma nova criatura. Vinde que eu te farei algo diferente na tua vida. A transformação, primeiro ela vai vir de dentro para fora. Porque quando nós somos do mundo, irmãos, nós não somos filhos do Criador, nós somos criaturas. Mas quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós queremos o Senhor verdadeiramente como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor, Ele transforma a nossa vida. Ele derrama sobre nós algo diferente. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite, que o Senhor está derramando uma porção dobrada do Espírito sobre a tua vida. Essa luta vai passar, amada igreja. Essa luta vai passar, irmão. Você que está aí no ciclo vicioso, que muitas vezes você acha que você não tem condições de se libertar. Ei, você não tem mesmo não sozinho. Mas se você vier após o Senhor vai transformar, o Senhor vai libertar, e Ele vai te dar uma nova vida, e uma vida com abundância. Somente creia no Senhor. A partir do momento que você der um passo para o Senhor, e houver uma transformação, irmão, a palavra do Senhor nos garante: Ele transformará eu e a minha casa, e nós serviremos ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, toma este lar, Pai. Senhor, resgata essas vidas, ó Pai, que estão oprimidas. Pai, liberta do cativeiro, ó Deus. Espírito da verdade, Espírito Santo. Senhor, eu declaro nessas vidas que haverá uma transformação após o arrependimento. Porque o arrependimento nesta noite está gerando vida. O arrependimento está gerando uma nova transformação na tua casa, no seu lar. E eu creio, irmãos, que a partir do momento que você ouvir esta palavra e a sua vida ser impactada pelo Espírito, você vai ser diferente. Você vai receber algo, amados, que nunca nessa vida você sentiu. Mas é necessário se arrepender. É necessário voltar para Jesus. Você que quebrou a aliança, você que outrora hoje, talvez você está pensando: eu quero voltar para os caminhos do Senhor e eu não tenho força. Ei, o Senhor é a tua força. Ele está entrando na tua casa e Ele está mudando uma situação. E você está falando: eu não tenho dinheiro do aluguel. Mas o Senhor, irmãos, Ele trabalha pelo bem daqueles que nele confiam. E Ele está trabalhando na sua vida hoje. Ele está transformando. Ele está movendo. Ele está operando. Ele está, irmão, transformando aquilo que um dia perdeu. Aquilo, irmãos, que um dia o adversário falou: você não é capaz. Quando nós nos arrependemos, irmãos, nós geramos vida dentro da gente. Quando você faz algo que não agrada ao Senhor, irmãos, o Senhor testifica dentro do teu coração. E muitas vezes, irmãos, nós nos envergonhamos de estarmos na presença de Deus.
Mas eu digo para você que se você errou, se você cometeu um pecado ao qual você tem vergonha, a palavra de Deus diz que você pode vir até Ele do jeito que você está, porque Ele vai te transformar. Vinde após mim, que eu te transformarei. Vinde após mim, que eu te farei pescadores de almas. Assim o Senhor falou para esses discípulos que ali estavam. O Senhor falou: vinde após mim, que eu transformarei e te farei pescadores de almas. Irmãos, nós não temos nada a perder quando estamos na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que o adversário da nossa alma, ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Mas a palavra também diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, para que eles venham nos proteger das adversidades. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar nesta noite, transformar a tua vida, e que verdadeiramente você venha ver a transformação do Espírito Santo de Deus. Fica na paz do Senhor. Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, Senhor, nesta noite eu entrego, Senhor, nas suas mãos, essas vidas que ouviram esta palavra, que haja transformação de dentro para fora, que haja transformação nas vidas, Pai, que elas venham sentir o refrigério do Espírito Santo, que elas venham sentir, Pai, a paz que excede todo entendimento, porque, Pai, a Tua palavra diz: arrependei-vos e crei. Se você se arrepender, você verá a glória do Senhor. Você verá a transformação. Em nome de Jesus. Ficam na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.